Muito bem, a Bíblia tinha razão de hoje. Nós vamos ver o que tem aqui pra gente responder aqui dos nossos ouvintes, né? Aqui no nosso quadro A Bíblia tinha razão, aquele momento que você acha que a Bíblia está se contradizendo, e a gente sempre prova aqui para você que você está equivocado, que a Bíblia sempre vai ter razão, porque nós sempre vamos estar equivocados, né? Você pode mandar a sua pergunta para nós através do nosso e-mail, prsamuelgomesdasilva@gmail.com, prsamuelgomesdasilva@gmail.com, ou você pode mandar através do WhatsApp, né? Através do WhatsApp. A pergunta de hoje vem do Joás Santos Francisco, ele é da cidade de Navegante, Santa Catarina. O que o Joás quer saber, hein? O que o Joás quer saber? Tá. Ele diz assim: Pastor Samuel, quando um crente está orando, pedindo salvação para alguém que ama muito, ele está concordando com a ideia do calvinismo? O quê? Não acredito. Não entendi muito não aqui a pergunta do irmão, mas vamos ver de novo aqui. Quando um crente, né, o Joás está perguntando, ele é da cidade de Navegante, Santa Catarina. Quando o crente está orando, pedindo salvação para alguém que ama muito, ele está concordando com a ideia do calvinismo? Primeiro vamos explicar aqui o que é calvinismo aqui para os nossos ouvintes. Calvinismo, vou falar aqui de forma grossa, né? Da forma grosseira, né? Da forma grosseira. O calvinista é aquela pessoa que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Que a pessoa nunca perde a salvação, né? Que a pessoa já nasce salvo, né? E não perde a salvação de jeito nenhum. O quê? Não acredito. Pois é, isso é que diz de forma bruta que o calvinismo, né? E aí o irmão que está perguntando aqui, o Joás, cala a boca, risadinha. Quando um cristão, um crente, né, ora pedindo salvação para alguém que ama muito, ele está concordando com a ideia do calvinismo? Muitas das vezes nós somos indagados por essa questão, né? E a gente é levado a fazer aqui um resgate, viu, Joás? Do conceito de livre-arbítrio, para que possamos contribuir e não determinar ou finalizar essa questão que está aqui na nossa tela, que aparentemente traz aí uma complexidade, né? E a variedade de compreensões a ela atribuída. Livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? Segundo o dicionário Aurélio, viu, Joás? Livre-arbítrio significa resolução, determinação dependente apenas da vontade, faculdade de decidir, né? De escolher, de determinar, dependente apenas da vontade. Já Agostinho trabalha a ideia de que livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. O quê? Não acredito. Agostinho dizia que é a possibilidade de se decidir entre o bem e o mal, portanto, está relacionado com a vontade. Então, Joás, segundo os cristãos, o livre-arbítrio, ele é a condição de que Deus dá ao homem para agir e ser livre, né? Com capacidades para fazer as suas próprias escolhas. Inclusive aquelas que não estão de acordo com a vontade de Deus. O quê? Não acredito. Inclusive aquelas que não estão com a vontade de Deus. Deus tem pleno poder para proibir que o homem realize o bem e o mal. No entanto, ele dá ao homem esta liberdade. Ele dá ao homem esta liberdade, viu, Joás? A liberdade de escolher qual caminho ele vai decidir, né? Vai seguir, né? Seus atos, que o mesmo possa decidir com responsabilidade. Então Deus deixa na mão do homem. Mesmo Deus podendo interferir, ele não interfere. O quê? Não acredito. Ele não interfere, ele deixa o homem decidir lá o que ele quer fazer, né? Mesmo Deus sabendo que às vezes não é bom, mas Deus deixa. Você gostaria de viver como um robô? Gostaria que alguém tivesse um controle e ficasse lhe controlando? Por exemplo, quando seu marido está enchendo o saco, né?
quer lhe controlar em tudo, quer ver o que você tá marocando no celular. Tu mesmo, irmã, tu mesmo. Agora, tu mesmo que é uma maroca, na hora que teu marido vai banhar, aí tu corre lá no celular dele pra ver se ele tá conversando com alguma quenga, né? Eu sei, minha irmã, tu não precisa me esconder essas coisas não, que eu sei tudinho dessas coisas. Olha, tu deixa disso. Porque o amor, o casamento deve ser baseado na confiança. Se tu anda fazendo essas coisas, isso não é bom, porque se teu marido descobre que tu faz um negócio desse, aí o pau quebra, né? O pau quebra. E se de repente tu não encontra nenhuma quenga por aí no celular dele, né? Eu converso com um bocado de gente aqui no WhatsApp, mas eu deixo tudinho aqui as conversas, para que quando a minha esposa olhe, né, ou venha marocar, não sei se ela maroca, né, mas se ela quiser vir, tá aqui tudo, né, aí quando ela olha uma pessoa estranha aqui, ela diz, quem é essa daqui? Eu digo, essa daí eu não sei quem é. Sei quem é esta aqui. Por exemplo, hoje mandaram aqui uma mensagem para mim, foi hoje ou foi ontem, acho que foi ontem, né, uma moça que mandou uma mensagem para mim e tal, eu conversei aqui com ela. Mas quando eu percebi que ela já estava levando a conversa para outro lado, Não acredito. eu bloqueei logo ela, né? Bloqueei, mas deixei a conversa aqui, tá bom? Quando a missionária for investigar, ela vai ver que eu logo cortei o mal pela raiz, né? Porque é assim que a gente evita o mal pela raiz. Mas vamos voltar aqui para a pergunta do irmão. Ele quer saber se quando a gente ora por uma pessoa pedindo salvação para ela, se a gente está concordando com a ideia do calvinismo, né? Calvinismo. Então, tá certo? Então, a Bíblia, Joás, deixa claro que nós podemos agir livremente, né? Ao invés de sermos robôs projetados apenas para seguir comandos, né? Como um controle remoto, né? Sendo controlado pelo céu. Então, Pedro diz: vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Brasil! Olha o que Pedro está dizendo. Vivam livres, né? Vivam como pessoas livres, mas não use desta liberdade, né, como desculpa para fazer o mal. Pois é. Então, os calvinistas, Joás, defendem a ideia de que Deus escolhe aqueles que serão salvos antes da criação. O quê? Não acredito. Eles defendem essa ideia de que Deus escolhe aqueles que serão salvos antes da criação. Partindo deste princípio, Joás, há uma determinação e não uma escolha. O quê? Não acredito. Há uma determinação e não uma escolha, certo? Se somos livres, como a palavra nos afirma nessa epístola de Pedro, então Deus nos dá a condição de seguir a nossa vontade de escolher. Brasil! Se somos de fato livres, né? Então Ele nos dá a condição de escolher, de seguir a nossa vontade de escolher. Portanto, ao pensar que se orarmos intercedendo a Deus pelos nossos familiares, para que sejam salvos, estaremos fazendo uma escolha, independentemente da vontade de Deus salvar ou não os nossos familiares, né? Então, Deus é que vai decidir se Ele vai salvar ou não, né? E Ele sabe, o desejo dele é salvar, Deus não quer que nenhum homem se perca, nenhum homem. Quando a Bíblia diz homem, está falando homem e mulher, viu? Homem e mulher, não tem esse negócio de todos, não. É uma desgraça isso aí. Quando Deus fala de homem, está falando de homem e mulher, porque Ele está falando de raça humana, né? Então, para Deus não existe homem e mulher. Para Deus tudo é homem, tudo é homem, tudo é homem. Raça humana. Para Deus não existe distinção de sexo, né? Então, cala a boca, risadinha. Então, Deus nos dá a condição de seguir a nossa vontade, de escolher. Portanto, ao pensar que se orarmos intercedendo pelos nossos familiares para que Deus venha salvar, estaremos fazendo uma escolha independente da vontade de Deus salvar ou não. Estamos utilizando aqui o nosso livre-arbítrio, né? Nosso livre-arbítrio, certo? Para suplicar a Deus que possa a sua palavra se revelar aos nossos entes queridos. Joás, a Bíblia nos relata
Porque a graça de Deus se manifestou a salvadora a todos os homens, né? Tá lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, né? Trazendo salvação. Então Tito, Joás, ao expressar essa palavra, demonstra que a graça salvadora é na pessoa de Jesus Cristo. É na pessoa de Jesus Cristo, né? E para isso encontramos em João capítulo 3:16, que todo mundo conhece, até mesmo os meninos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Então Deus deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, novamente, Joás, ao olharmos a liberdade que Deus nos dá em escolher todo aquele que nele crê, ou seja, não é todos devem crer, mas é todo aquele que nele crê. A Bíblia nos apresenta uma palavra bem específica que demonstra esse cuidado que Deus tem para conosco, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Que bacana, né? Que benção. Tá bom, irmã, tá bom. Não, irmã, ei, irmã, tu te ajeita. Te acalma. Calma, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, viu? E calminha, certo? Então, finalizando aqui, Joás, essa compreensão, poderemos ainda trazer o exemplo de Abel e Caim. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. O quê? Não acredito. Rejeitou a oferta de Caim, né? Rejeitou a oferta de Caim, certo? Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, por quê? Porque este não ofertou como o seu irmão, com fé. Então a Bíblia diz, por isso Caim se enfureceu, ficou zangado, meteu os pés pela mão e tal, tacou os pés na panela, né? Ficou furioso, porque se transtornou o seu rosto, Caim. Se você fizesse o bem, não seria aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado está batendo na sua porta. O quê? Não acredito. O Caim ficou zangado, enfurecido, tacou logo os pés na panela e aquela coisa toda, né? Foi uma confusão terrível. Queria logo surrar o Abel, né? E aí depois matou o bichinho, né? Então ficou furioso. O pecado está à tua porta, Caim. E ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Esse exemplo bíblico, Joás, mostra que Caim possuía livre-arbítrio, né? Que Caim possuía livre-arbítrio, ele não foi obrigado a pecar. Ele pecou porque quis, né? E Deus não determinou o pecado de Caim. Cala a boca, risadinha, cala a boca. Senão, de modo nenhum, teria dito que poderia fazer o bem e ser aceito. Então, prezado ouvinte, prezado Joás, a Bíblia nos diz que devemos amar e orar pelos nossos inimigos. O quê? Não acredito. Tem gente orando bastante pelos inimigos, né? A irmã tá orando pelos inimigos dela. Jesus, mata ele. Senhor, esfola. Acaba com ele, né? Dá um jeito nela, Senhor. Faz a boca dela ficar torta. Faz os cabelos dela cair tudinho. Um bocado de crente orando assim. Mas é muita desgraceira mesmo, né? É muita desgraceira. Jesus mandou orar pelos nossos inimigos, sua mocreia. Viu, sua ordinária? Mandou orar, mas para Deus libertar eles, né? Não é para matar não. Devemos orar até pelos nossos inimigos, porque pelos que nos perseguem, né? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. A lei, né? A lei dizia assim que a gente deveria olho por olho, dente por dente, né? Quem matou deve morrer, aquela confusão toda. E Jesus chegou e quebrou essas coisas tudinho. Quebrou tudinho, né? Ore pelos que perseguem, né? Para que vocês venham ser filhos de seu Pai.
Portanto, oremos, né? Venham ser filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz sair o seu sol sobre maus e bons. Ele faz sair o sol dele sobre maus e bons, sobre você, sobre eu, sobre o Lula, né? Sobre o Xandão, sobre todo mundo. Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, né? Os que fazem maldade, os que fazem injustiça também recebem o sol, né? Deus poderia não mandar o sol para esses indivíduos, mas manda chuva, aquela coisa toda. Inclusive acho que tá chovendo ali, né? Sei. Quando a gente se prende aqui nesse estúdio, a gente não sabe mais nada que está acontecendo lá fora, a não ser aqui pelos computador fofoqueiro que a gente tem aqui. Aqui tem um bocado de computador fofoqueiro, um fica dizendo a previsão do tempo, o outro fica dizendo se está chovendo, tá dizendo aqui que está nublado, né? Não tá nublado, não tá chovendo não. O outro fica dizendo aqui a hora, o outro fica dizendo ali quem é que tá acompanhando a rádio, em que cidade. É um negócio assim, um bando de fofoqueiro esses computadores aqui, né? Então vamos voltar aqui. Joás, se a Bíblia nos orienta a orar, assim também devemos orar para que Deus alcance os nossos amigos e até inimigos, né? Devemos orar para que Deus alcance nossos amigos e até inimigos, né? Familiares, todos quantos amamos, pois o reino de Deus é para todo o que crê. Para todo o que crê, né? Que possamos nos ater para a palavra de Deus e pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude, nos ilumine a cada dia para que contemplamos as benesses da graça de Deus e que o maior número de pessoas seja alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, Joás, mais uma vez chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados. Por quê? Não acredito. Porque ela é terrivelmente a palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, vou pedir aqui que você deixe o seu like. Olha, quando você deixa o like é muito importante deixar o like, né? Não dói nadinha. Por quê? Dói nadinha não, né? Não vai cair o teu dedo e vai ajudar bastante aqui para que o conteúdo seja espalhado, né, pelo YouTube para mais pessoas, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Dê uma olhadinha, porque o YouTube tá tirando as pessoas que estão inscritas. Por quê? Não acredito. Dá uma olhadinha para ver se tu ainda é inscrito, porque o YouTube ele tá tirando. Não sei o que foi que a gente falou, não sei se a gente ofendeu aqui o Xandão em alguma coisa, não sei se é ele que tá mandando tirar aqui os nossos inscritos. Eu sei que o negócio tá pegando, tá bom? Então, coloca o teu dedo aí, deixe seu like, faça o seu comentário, né? Faça o seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Eu já vou embora que eu tô com fome, a fome doida, né? Vou deixar vocês aí com a Célio Trindade, vai trazer as principais notícias do estado do Maranhão. Principais notícias do estado do Maranhão, a partir de agora, com a Célio Trindade, tá bom? Tchauzinho, fui! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, super dia! ZYC 357, 106,3. Rádio Ondas de Paz Renascer HD. Localizada na Avenida dos Africanos, número 20, São Luís, Maranhão. Telefone 98 987 31 36 96. Ondas de Paz Renascer HD. A rádio do momento.